Tem até 10 minutos, com alguma tolerância. Obrigado, Sr. Presidente. Não precisarei de tanto tempo. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, ouvi-o durante o conjunto da audição falar várias vezes sobre a política portuária, sobre a necessidade do planeamento, de um planeamento, e eu acho extraordinário que esta palavra cada vez mais surja na voz dos governantes, dos ministros e secretários de Estado deste governo, do governo PSD-CDS, e dizemos, e porque achamos interessantíssimo, que se fala agora em planeamento, depois do descalabro, da anarquia, do investimento, pelos vistos, realizado pelo mercado e ao nível dos investimentos públicos, chegamos à altura do planeamento. Não somos nós que estaremos contra o planeamento. Certamente que estamos contra outra coisa. É que esse planeamento se traduza numa redução, restrição ou eliminação de infraestruturas. Eu diria que, em alguns casos, foram os homens que as planificaram, mas, em outros casos, foi a história que os construiu. E, por isso, acho estranho que se admita o encerramento de portos atuais e se preveja a passagem, tanto quanto eu percebi, é um dos cenários admissíveis, é que alguns dos portos de pesca passem para a gestão da DOCA Pesca. Quebrando a integridade, digamos assim, desta administração, com tudo o que isto significa. Para a coação de receitas e despesas, e já sabemos o que é que isto o que significa quando vamos a uma infraestrutura que no plano nacional pode ter déficits, mas pode ter uma gestão, apesar de tudo, minimamente equilibrada, ou com o mínimo de custos de Estado, e vamos a essa infraestrutura, retiramos os portos, nestes casos que são deficitários, deixamos os outros, provavelmente, para gestões privadas, e já sabemos onde é que isto conduz. É à liquidação destes portos. Depois, o Sr. Secretário de Estado insere aí nesta reflexão o problema da avaliação do que é que estes portos hoje significam em termos de volume de pescas, mesmo referindo a outras mais-valias que precisam de ser naturalmente contabilizadas. Ó Sr. Secretário de Estado, mas se prosseguirmos as políticas destes últimos anos de liquidação do setor da pesca artesanal e costeira portuguesa, é uma evidência que alguns destes portos vão desaparecer naturalmente, porque algumas destas comunidades estão em liquidação pelas políticas que estão em cima da mesa. Por exemplo, a continuação de uma ausência capaz de resposta em matéria de combustível para uma grande parte da pesca artesanal e costeira portuguesa, onde o problema do combustível continua a não ser resolvido, continua por resolver, nomeadamente para os barcos que utilizam, exatamente por problemas dos portos, alguns dos barcos que utilizam exatamente por problemas dos portos, motores a gasolina e não motores a gasóleo, caso disposemos. O Sr. Secretário de Estado levantou um problema de prioridades, de preocupações. O meu camarada João Ramos já referiu que nós precisávamos de conhecer a prioridade das intervenções, o que é que vai ser feito este ano ou não, e enunciou tanto quanto eu posso, tomei nota, Vila Praia de Âncora, Castelo de Neiva, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Se eu percebi bem, percebi estas 5 preocupações, 5 prioridades de preocupações. Há uma que eu gostaria de saber se está ou não nas prioridades das preocupações, que é caminha. O Sr. Secretário de Estado respondeu a uma pergunta de um camarada meu, o camarada Honório Novo, há bem pouco tempo, que caminha iria ser também dragada. E o Sr. Secretário de Estado há um bocado referiu que não há, tanto quanto eu posso perceber logo numa das primeiras intervenções, que não há situações dramáticas. Algumas destas bairras têm situações dramáticas. Caminha teve um desastre há cerca de 2 anos, que significou a morte de pescadores. E, portanto, julgo que não vamos estar à espera que aconteçam novos acidentes deste tipo, se vier um ano com as dificuldades que tivemos em 2009 e 2010, para considerar que estas barras necessitam de dragagem. E eu perguntava-lhe também o que é que se passa relativamente a caminha, para lá da situação aqui referida, da Póvoa de Varzim, que eu não digo nem mais uma palavra, sublinho todas as palavras que foram ditas pela deputada que me antecedeu, do Partido Socialista.
Eu gostaria, para finalizar, de lhe colocar uma outra questão, e era fundamentalmente essa que lhe vinha cá colocar. Há muitos anos que, nesta Assembleia da República, os partidos, sobretudo quando aqueles que estão na oposição, inclusive o PSD e o CDS, lembram-se de falar da Barra de Esposende. A Barra de Esposende é um problema que se arrasta há mais, o Sr. Secretário de Estado certamente sabe disso, não é décadas, provavelmente é séculos. Há ali uma comunidade que está em desaparecimento. As dragagens, é daqueles sítios onde as dragagens têm que ser contínuas e mesmo assim não eliminam o risco daquela barra. Levando a esta situação. É que, dada a situação da barra, não só eles têm que utilizar motores a gasolina, com todos os custos acrescidos desta situação, como muitas e muitas vezes estão em dificuldades de cumprir as cotas que lhe permitem o acesso às suas licenças. Questões que não são tidas em conta, em geral, por quem faz esta gestão. Há muito tempo que este problema vem sendo levantado nesta Assembleia da República, por perguntas, em audições, a sucessivos ministros que vão sucedendo no poder e vão mudando do PS, PSD, mas o problema continua por resolver. O último governo avançou com a criação de um grupo de trabalho, de estudo, que ficou de fazer um balanço, porque há ali problemas ambientais algo complicados ligados com a Foz do Cábado, a resolver, com o estuário do Cábado. E eu perguntava, Sr. Secretário de Estado, já fiz esta pergunta logo no início desta legislatura ao Governo, não foi ao Ministério da Agricultura, mas foi ainda ao Ministério das Obras Públicas, se esse trabalho, desse grupo de trabalho sobre a Foz do Cábado está concretizado ou não. E o que é que o Governo pensa fazer, em definitivo, relativamente à Barra do Cábado. Acho extraordinário que continue sem haver uma palavra relativamente ao que ali se vai fazer. Que se diga de uma vez por todas àquela comunidade pescatória que nunca ali haverá barra e que eles desistam de ser pescadores, porque é isso que inevitavelmente lhes está garantido se esta questão não tiver uma solução definitiva, como aquele conselho e aquelas gentes há muitos colocam. Eu devo dizer que este problema da barra, e o Sr. Secretário de Estado provavelmente sabe disso, não é apenas um problema ali que se liga com a comunidade pescatória. É uma questão central do ponto de vista do próprio turismo que ali aporta, barcos do turismo, é um problema provavelmente ligado com a própria defesa da cidade de Esposende.